Bom, acho que todo mundo já te conhece, mas é Marco Antônio Amaral, da Universidade Federal do Sul da Bahia, doutorado em Física pelo UFMG, mestrado e graduação em Física pela Universidade Federal de Viçosa. Fique à vontade, está com a palavra, estou aqui, é só me chamar. Muito obrigado, Giusélia. Começando aqui, acho que... travou de novo o web sharing. Voltou. Perfeito. Vocês estão vendo aí, né? Acho que está tudo certinho. Bem, qualquer coisinha aí que corte o áudio ou o vídeo, é só falar, tá? Que aí eu tento arrumar aqui. Bem, galera, bem-vindos então à última parte do nosso workshop, né? Novamente, muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado, Juscelio. Defin como um todo, todos os envolvidos aí no workshop. Muito obrigado pela oportunidade. E vamos, então, finalizar aí hoje com essa última etapa. No primeiro dia, a gente chegou a entender melhor um pouco dos sistemas de organização. A gente focou muito ali no GTD mesmo, que é o sistema que eu mais gosto, particularmente. A gente entendeu aí, vamos passar rapidinho aí sobre a coisa. A gente viu o porquê desses métodos, a gente entendeu que, pelo menos na minha abordagem, na minha opinião, não é para vocês virarem workaholic, não é para vocês ficar trabalhando o dia inteiro, estudando o dia inteiro, é para vocês terem o tempo livre, para vocês fazerem o que vocês quiserem da vida, para vocês estudarem ou trabalharem de maneira mais eficaz, e isso vai liberar muito tempo de vida para vocês fazerem aí o que é importante para cada pessoa, seja lá o que for, e não aquela coisa militar, lá, bitolada. A gente entendeu um pouquinho ali, bem pouco, bem por alto, mas sobre essa questão aí do estado de fluxo, como que aquele monte de coisa que você acha que você consegue guardar na cabeça, você consegue, só que isso tem um preço. Se você vai tentar guardar na sua cabeça que amanhã você tem que pagar o boleto, mas que você tem que ir na rua comprar água sanitária, mas que você tem que lembrar de pintar a casa, você vai acumulando esse monte de pedaço pequeno de informação, mas no final é muitos dados que você guarda e que isso te impede de entrar em estado de fluxo, e te impede de focar 100% da sua atenção em estudar, ou em trabalhar, ou em produzir alguma coisa, e muitas vezes até te impede de focar 100% no seu joguinho ou na sua série, porque é que nem um monte de processo rodando de fundo ali, um monte de vozinha na sua cabeça, falando, e você não consegue focar 100% do seu foco na atividade que está na sua frente. Quando você consegue eliminar essas coisas, você entra em estado de fluxo e aí você consegue ser muito mais produtivo. Como que os métodos vão funcionar? Eliminando essas vozezinhas. Você vai tentar tirar tudo que tem da sua cabeça e botar num hardware, que é aquilo, a sua cabeça não foi feita para armazenar ideias, foi feita para ter ideias. E aí a gente aprendeu um pouquinho desses métodos, que um deles o GTD. Ontem a gente viu um pouco sobre como quebrar a rotina do hábito, como quebrar o laço do hábito, o loop do hábito, em específico a procrastinação, como muitas vezes a gente procrastina por conta de ter um gatilho que ativa ali, a gente procrastina, a gente faz a rotina, que é procrastinar, e isso dá alguma recompensa. E isso vai reforçando, até você sempre que está tentando estudar, você não conseguir, você arranjar um jeito de procrastinar. A gente viu que não é só falar, eu vou parar agora, eu parei e nunca mais. A gente entendeu que envolve outros procedimentos, em específico, identificar o que é o gatilho que te faz procrastinar, qual que é a rotina dessa procrastinação em específico e, principalmente, qual é a recompensa que você recebe, que você sente no final dessa rotina. E aí o objetivo é mudar a rotina, mantendo o gatilho e a recompensa iguais. Isso é uma maneira muito eficaz de mudar hábitos que se consolidaram. E, aplicado a estudos,
esse é um jeito de você evitar o hábito da procrastinação. A gente entendeu várias coisas, passamos aí pela questão de como que hoje em dia é muito diferente do cenário da Revolução Industrial, como que proatividade, autodidática, ser autodidata e essas várias habilidades aí te ajudam hoje em dia que não são estimulados pelo modelo clássico de ensino. E a gente também aprendeu diversas técnicas de leitura, técnicas de anotação, técnicas de revisão de matérias. Todas essas técnicas vão gastar um certo tempo de você para aprender, mas elas vão liberar um tempo enorme ao longo da sua vida, conforme você vai fazendo isso mais. E, basicamente, é isso. A gente viu um pouquinho disso. Primeiro dia a gente começou com GTD, fizemos a coleta geral, todo mundo junto aí, teve acesso ao modelo online para ir anotando as coisas. A ideia é que vocês passem aí fazendo isso e tal. A gente tentou começar justamente para tentar descarregar todas as coisas. A gente viu sobre como que uma coisa puxa a outra e tal, e a lista de gatilhos que tinha já no modelo nosso lá para a gente vendo, quais os projetos pessoais meus que estão incompletos, quais meus objetivos de vida, quais mensagens que eu tenho para enviar, quais eventos vão acontecer, todas as coisas, e tinha a lista de gatilhos justamente para vocês individualmente irem vendo um por um e anotando todas as coisas, todos os itens que caberiam ali. Depois de ver todos esses itens, anotar eles, a ideia seria organizar eles, organizar nas grandes categorias ali, que eram aquelas que estão lá no modelo, que são as coisas que são lixo, que você pode ignorar já, deletar, esquecer, as coisas que são acionáveis, que você executa de fato, as coisas que estão em espera, aguardando outra pessoa fazer, todas as coisas que você deseja fazer em algum dia, eventualmente algum dia fazer, as coisas que têm datas fixas, que não dá para você escolher quando vai fazer, que são as coisas no calendário, os projetos e as referências. As referências são aquelas, todos os dados, informações, apostilas, livros que você vai guardar para depois, algum dia, você utilizar quando precisar. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre os projetos. E depois sobre o Big Picture. Então, a gente viu um pouquinho disso, descrevemos cada uma das categorias, lembrando que no site do Ornitorrinco Curioso tem melhor dizendo sobre essas coisas. E a gente viu também sobre a revisão semanal, que é justamente quando, uma vez por semana, geralmente sexta-feira à tarde, para você entrar no fim de semana já tranquilo, você vai olhar o seu calendário e ver todas as coisas que você ainda precisa anotar, que você não anotou durante a semana, que você precisa colocar no seu sistema de organização. Depois disso, você vai olhar o caderno de próximas ações, cada uma dessas próximas ações, se elas não te lembram outras ações que você tem que fazer, outras coisas, e aí você vai anotando, depois as coisas que estão em espera, os seus projetos, e atualizar as coisas de algum dia, talvez, para aí você ter sempre ali anotado, bonitinho, o que você precisa fazer, quando você precisa fazer, em qual situação, de modo que isso não fique na sua cabeça. Novamente, como sempre, galera, por favor, façam perguntas, interajam. Eu estou aqui, a ideia é ser um workshop e a gente ir conversando durante a coisa. Principalmente para eu não ficar só falando aqui no ouvido de vocês, sexta-feira à tarde, todo mundo aqui já tá, é inevitável, por melhor que seja a coisa, a gente vai ficando exausto, ainda mais no evento online, né? Então, fiquem à vontade para interagir. Se vocês tiveram dificuldades de fazer isso, a coleta geral, por favor, coloquem aí as dificuldades que vocês tiveram, os problemas. Se funcionou, também, se você quiser compartilhar, fala aí. Pensa que se funcionou para você, pode ser que um colega seu que precisa muito disso acha que é inútil, que é bobagem e tal. Eu falo isso porque eu achava, eu ficava pensando, pô, o que vai me ajudar a anotar numa agenda o meu compromisso? Se eu estou anotando é porque eu sei, se eu sei é porque eu não preciso anotar.
não faz sentido. E eu não via como útil esse tipo de coisa durante muito tempo, até eu ter um chacoalhão e começar a fazer e ver, caralho, realmente, eu estou ficando menos preocupado, eu estou ficando menos ansioso com as coisas, porque eu sei, eu confio que vai ter anotadinho que eu preciso fazer tudo bonitinho. Então, quem tiver uma experiência legal, que está sentindo que está ajudando, também fiquem à vontade, livres para compartilhar aí no chat ou no microfone, porque pode ser que é o empurrão que um colega de vocês precisa para começar a usar isso, anotar, começar a usar sistemas de organização. Eu sei porque, infelizmente, hoje em dia eu já sou um professor velho, e quando os professores velhos meus falavam sobre isso, eu pensava, cara, isso não faz sentido, é idiota, não faz sentido tentar isso. E muitas vezes, quando outro colega de graduação fala algo, a gente leva muito mais a sério do que quando um professor fala, porque, obviamente, na graduação, a gente sabe o que a gente está passando, e conforme a gente vai para o posto de professor, vai ficando mais velho, a gente, querendo ou não, vai desconectando da realidade de cada um sabe a luta que está tendo, né? Então é difícil realmente se confiar a ponto de acreditar inerentemente no que alguém que não está na sua situação está falando. Mas é isso. E aí a gente viu as revisões. Ontem a gente falou sobre procrastinação e memorização. Passei aí uma lista enorme de métodos de anotação, expliquei que esses não são os únicos, está tendo pesquisa todo dia para melhorar e descobrir jeitos melhores de anotar, de aprender, de anotar coisas, e vocês devem e têm toda a liberdade de procurar isso justamente para se tornarem mais eficientes. A gente viu o método de Cornell, o mapa mental, a gente viu codificação por cores, principalmente flashcard, que é um método maravilhoso, o uso de flashcards junto com o estudo espaçado, o efeito de espaçamento. O que mais? A gente viu os softwares, a gente viu um monte de software legal, um monte de ferramenta legal aí, softwares de anotação para anotar as coisas, para fazer lista de tarefas, para mesmo implementar o GTD. O Notion, que a gente falou, até alguns alunos aí falaram que usam já ele, eu acho ele maravilhoso. A gente falou um pouco do método Pomodoro, que inclusive alguns alunos comentaram que usam, que é um método fantástico para se focar e deixar de procrastinar. O Ido Branco, esse Rescue Time, que é excelente para você ver se você está procrastinando muito ou pouco, é um aplicativo maravilhoso que eu recomendo muito, muito. O Momentum, que é muito bom também, te ajuda, te estimula, incentiva para listas de tarefas curtas do dia. Ele é uma mão na roda. E isso a gente viu da última, ontem. A gente viu também, por fim, gerenciamento de hábitos, que é o que eu estava falando sobre. A procrastinação é um hábito, galera. E isso não é falha de caráter. E eu quero muito martelar isso, porque muitas vezes a gente se culpa de uma maneira que não é produtiva, que só gera mais frustração, ao achar que a procrastinação é falha de caráter, é problema. Você não se culpa por ter fome, você não se culpa por querer dormir, é fisiológico. Procrastinar é uma resposta fisiológica do seu corpo e que vai se tornando mais forte conforme ela vai virando um hábito. O que você tem que fazer não é se culpar, é admitir isso, entender por que você procrastina e tentar mudar o hábito, que nem se mudaria um hábito de fumar ali. E aí, nisso, a gente viu sobre o loop, o laço do hábito, como mudar ele, como identificar cada uma dos 3 componentes principais de um hábito e como tentar mudar a rotina, só que deixando a recompensa e a deixa, o gatilho, idênticos. E aí isso pode te ajudar muito, muito a gerenciar o seu hábito e mudar ele. Bem, então a gente viu tudo isso e agora a gente vai para os projetos, falar um pouquinho aí de projetos em geral. O GTD, ele tem uma gestão, uma estrutura de gestão de projetos que eu acho fascinante.
Desde que eu fui aí em Ouro Branco, eu falei pessoalmente para os alunos, eu mostrei o exemplo lá do jantar. É excelente e abre o olho bastante para a gente para entender melhor. Mas vamos por partes, né? Na parte da organização de vocês, do GTD, existe a aba de ações ou próximas ações, que são coisas que você precisa fazer. Não tem um deadline, você vai escolher quando fazer, mas são ações. Porém, que nem eu dei o exemplo de escalar o Monte Everest, muitas vezes a gente confunde uma ação com um projeto. Uma ação é algo que você pode fazer aquilo tudo de uma vez. Você pode sentar ali e fazer. Escalar o Monte Everest, por exemplo, não é uma ação. É o que a gente consideraria no GTD como um projeto. Porque ele é composto de diversas pequenas ações. E na aba Próximas Ações, você não coloca seus projetos. Porque você está desorganizando seu sistema. Você está criando uma lista que tem tantas ações que você pode executar, tipo comprar leite, quanto projetos, como fazer o TCC, o que vai te desanimar quando você começar a olhar a sua lista de próximas ações. Por isso, o GTD separa os projetos para a aba específica dos projetos. Se eu quero escalar o Everest, na verdade, eu tenho um monte de microação a executar para realizar esse projeto. E se eu vou fazer isso, então, da mesma forma que eu estou usando o GTD para várias coisas, eu vou quebrar o meu projeto em todas as microações, cada uma de uma parte. Matricular na aula de escalada, comprar o equipamento, ter preparo físico não é uma ação, ter preparo físico é um objetivo, é um projeto. Preparo físico eu quebro em matricular numa academia, ficar correndo, treinar, ganhar massa muscular, ganhar peso, a coisa toda, até eu, de fato, comprar uma passagem para o Nepal e ir escalar o Everest. Isso é a ideia toda da classificação de projetos do GTD, de você quebrar projetos que exigem várias ações nessas ações. Mas existe um jeito de você organizar isso. Notem, então, que, tentando puxar para o exemplo mais tátil, principalmente da área acadêmica, pensa aí no... Desculpa, eu estou bocejando, galera. Comi um almoço fantástico aqui, fizemos um tabule maravilhoso e agora eu estou muito cheio aqui. Falafel e comidas árabes. Aí depois do almoço dá aquele sono. Mas, bora lá. Vamos pegar um exemplo acadêmico. Fazer um trabalho. Você tem que fazer um trabalho e o professor falou, olha, o professor, sei lá, de Física 1. Ele é Física 1 e ele vai... Eu estou dando só exemplo de Física para matemático. Desculpa, eu não consegui dar exemplos mais pontuais, mais na área de matemática, galera. Mas cálculo, trabalho de cálculo, para a gente ver um pouquinho sobre o Newton e o Leibniz ali. Tipo assim, para trabalho de conhecimentos gerais, para entender a história do cálculo. O que você vai fazer? Você vai pegar e, beleza, eu tenho que fazer um trabalho sobre cálculo e só isso que o professor deu. Isso é um projeto, isso vai exigir várias etapas. Você vai ter que pesquisar, você vai ter que pensar quais áreas que você vai falar, quais as tabelas, os tópicos ali, as seções, o quão aprofundado você vai ir, se você vai pegar um enfoque mais histórico, mais técnico, mais teórico, o que você vai fazer. Isso é um projeto. Ganhar massa muscular é um projeto que vai envolver você ir na academia. Só que pode ser muito mais coisa que isso. Pode envolver você pesquisar na internet rotinas de workout ali, pode ser você pesquisar quais os melhores preços, pode ser você combinar com colegas para você não deixar de ficar incentivado. Entendem? Isso são exemplos de projetos simples. Se você pensa em escrever um romance, uma ficção científica, se você pensa em começar a pintar para fazer uma exposição, também são projetos. E aí você quebra esses projetos em várias ações. Mas existem jeitos e jeitos de fazer isso. E aí entra naquilo que eu falei no primeiro dia. A gente tende a viver de uma forma reativa.
Reativa não no sentido de química ali, de reação, mas no sentido reativo de reagir a coisas. Nós tendemos a ser o cachorrinho do meme. Você leva a vida e quando aparece uma emergência, você reage a ela e resolve ela. De repente aparece outra emergência, você reage e resolve ela. Isso é uma das maiores fontes de estresse que existem hoje em dia. E, infelizmente, é ensinado a gente, a estrutura das instituições é feita em cima do modo reativo. As pessoas, as agências, as escolas, as universidades, os alunos, ninguém tem tempo de planejar as coisas para fazer de uma maneira proativa a vida deles. A gente age de maneira reativa. Agora eu tenho que estudar para essa prova, estudo, terminou a prova. Qual que é a próxima? É essa. Agora eu vou estudar. E você nunca planeja os horários de estudo, como você vai estudar, quais as matérias dentro daquela matéria, quais os tópicos que se quer estudar em cada semana. A gente tende a agir reativamente. Por favor, interajam e me falem se vocês acham que isso não faz sentido, se vocês conseguem viver sem sentir que vocês estão apagando o incêndio conforme eles aparecem, porque a grande maioria das pessoas que eu converso sente exatamente isso. O tempo todo você está reagindo ao seu exterior, o que te leva ao estado de desamparo aprendido. Por quê? Porque de um ponto ou outro você está deixando o controle das coisas nas fontes externas. Outras pessoas, outras situações, outras agências que vão determinar o rumo da sua vida, o que obviamente é frustrante e te deixa num estado permanente de estresse ali, porque você está sempre reagindo. O que eu vou ensinar aqui do método GTD de projetos é muito isso. Quando você aprende um jeito geral de organizar os seus projetos, e aí por projeto eu quero dizer, desde você planejar como você eventualmente vai começar a projetar a planta baixa da sua casa que você quer ter daqui a 10 anos, até projetar primeiro a sua linha de ação de como você vai escrever o trabalho sobre Leibniz que você quer fazer para o final do curso ali. Então, projeto no sentido geral. A gente vai aprender uma metodologia organizada para aplicar a projetos. E isso, num cenário ideal, vai ajudar vocês a saírem desse modo reativo. O Gabriel, ele comentou aí, é bem mais prazeroso começar a colocar a ordem nas coisas. A sensação de estar sempre apagando fogo vai mudando a sensação para dever cumprido. Exatamente, Gabriel. Você visualiza as coisas e pensem comigo, novamente, eu entendo quem acha que isso é absurdo, porque eu era assim. Tipo assim, mas se você consegue, no começo do quadrimestre, ler a ementa do curso, você vai fazer cálculo 1, você lê quais são cada um dos tópicos por cada dia de aula. Vai ser esse tópico, depois esse, depois esse. Só ler isso, não precisa estudar, é ler. Depois de ler isso, você pega o livro aconselhado ali, olha os capítulos e divide os capítulos. Quantas páginas tem cada capítulo? Beleza, no começo do período, eu pego aquela primeira semana que é mais de boa, pego ali e divido, esse capítulo tem muitas páginas, esse tem menos, eu divido cada semana até o final do período o que eu vou estudar de cálculo 1, qual submatéria eu vou estudar de cálculo 1 para cada semana. E eu tenho organizado direitinho. Conforme eu começo a estudar cálculo e eu já pego o feeling daquele livro e eu sei mais ou menos quantos exercícios por semana eu consigo realizar daquele livro, eu organizo e me ponho esse compromisso. Olha, a cada semana eu vou resolver tantos exercícios e eu marco ali direitinho. Essa é a semana do capítulo 7 de resolver esses exercícios. Essa é a semana de eu resolver 8 exercícios do capítulo 9. E eu já tenho isso anotado. No meu sistema GTD, lá em referências, eu tenho para cálculo 1, cada semana o que eu vou estudar. Tenta parar e pensar o quanto que, se você conseguisse implementar isso, o quão livre você ia se sentir
de saber exatamente, foi você que decidiu, não é o professor que passou. Você decidiu exatamente o que você vai estudar e quando, e você tem organizadinho isso. Imagina isso somado com flashcard ou com outra metodologia, o quão útil seria para você, o quão aliviado você estaria de entender isso. Ó, então é recente, Gabriel. Pô, que legal. O Gabriel falou aí no site, ele odiava organização até uns 2 meses atrás. E é isso, velho. Você fica mais relaxado, é surreal. Cara, eu, sinceramente, eu odiava, eu nunca usei agenda escrita, nunca gostei. E eu odeio estrutura militar, eu odeio hierarquia militar. Tem pessoas que gostam, e eu não estou falando que é desnecessário, tem toda a problemática de ser ou não necessário, eu acho importante, e principalmente eu entendo quem gosta, mas como gosto pessoal, eu sempre achei horrível uma hierarquia rígida, uma vida disciplinada, certinho, porque eu visualizava isso como uma bitolagem da pessoa. Foi só lendo o GTD e o livro me fisgou quando eu li lá nas primeiras páginas ele falando, cara, esse livro não é para você se organizar em tudo, é para você organizar o que você quer organizar, só para você ter mais tempo livre para fazer as coisas que você gosta, e não para você ficar bitolado só trabalhando. Isso me fisgou no livro, eu comecei a ler, e desde então eu comecei a achar maravilhoso essa sensação de cara, você fica mais relaxado de saber o que você tem que fazer na semana, durante a semana inteira, e saber isso. Falei, pô, eu tenho tempo suficiente para, depois do almoço, durante o horário de serviço, eu dar uma cochilada aí, porque eu sei o que eu preciso fazer, o que eu não preciso. Em termos de projeto de longo prazo, isso é maravilhoso. Se você tiver já lá na primeira semana organizado cada matéria, cada subtópico daquela matéria, qual a semana, quantos exercícios você quer fazer por semana, tudo mais, fica absurdamente mais fácil. Muito, muito mais fácil. Você fica relaxado, sabe? Você não fica bitolado, você fica mais calmo. É muito, muito legal. E é isso que o Gabriel falou, cara. Parece que você vai virando uma peça na máquina gigante do capitalismo, e é isso. Às vezes, quando você não se organiza, é pior por conta disso. Você não nota, é mais sutil e mais maligno. Você vai virando uma engrenagem sem ver por quê. Você não tem tempo para se organizar, então você tem que apagar esse incêndio. Agora apaga esse, agora apaga esse. De repente, passou 10 anos ali da sua vida, como já diria o sagrado Pink Floyd, Hanging on a Quiet Desperation. Você passou o tempo ali e, de repente, foi 10 anos, você nunca escreveu aquele livro que você queria escrever de ficção científica, você nunca fez as aulas de teatro que você queria fazer, e, de repente, passou 10 anos com você apagando de incêndio em incêndio, porque você não tirou um tempo para se organizar. E é legal. Tentem, experimentem pelo menos um pouco, que vocês vão ver o quanto que ajuda a relaxar e ter tempo livre. Dentro da ideia de projeto, então, o que eu quero? Eu quero evitar que vocês façam esse mictório que aparentemente parece um mictório bom, mas pare e olha a funcionalidade disso. Isso é um exemplo clássico de um projeto reativo, de uma organização reativa, de alguém que fez um mictório, tinha 10 mictórios para botar no banheiro, ele botou 9, ele tem que botar o 10º e não viu, não planejou o espaço, põe o outro aí, cabe nessa parede. E ele nem pensou que, claramente, não vai dar para 2 pessoas usarem ao mesmo tempo esse mictório. Então, isso é muito, muito claramente um exemplo de gestão de organização reativa, e se vocês acham que isso é Photoshop ou montagem, eu recomendo fortissimamente vocês procurarem no Google, por exemplo, aquele prédio em Dubai que o engenheiro construiu ele todo curvo, como uma lente côncava e todo espelhado, sem ter a presença de espírito de pensar que se você tem um monte de espelho côncavo, você vai gerar uma lente com um ponto focal, e o prédio tinha o ponto focal exatamente numa calçada, o que depois de terminar o prédio inteiro de estar pronto, virou
praticamente um raio laser e derretia pneu, derretia carro ali, os componentes do carro que estacionavam, foi interditado o prédio inteiro. Na mesma vibe, isso é muito frequente, tem o tempo todo. Então, em todas as áreas, erros burros, erros de organizações reativas de projetos. Vamos pegar um exemplo, então. Trabalho em grupo. Vamos supor ali que eu trabalho sobre Leibniz, a história. Pegar histórico do cálculo, a gente, por favor, me perdoe se eu assassinar qualquer temática de matemática, porque eu sou um físico, então não sou especializado na área, e provavelmente vocês sabem muito mais do que eu sobre essas áreas. Mas a gente tem ali um trabalho em grupo para falar sobre a história do cálculo. Geralmente, o que a gente vai fazer? Junto o grupo, e aí, em geral, a gente tem que fazer um trabalho sobre o Leibniz. Vamos identificar, então, os próximos passos. Sei lá, é sobre o Leibniz? A gente vai ter que pesquisar, a gente vai ter que fazer uma capa, alguém vai ter que editar as referências, alguém vai ter que pesquisar conexões do cálculo com, hoje em dia, aplicações modernas, alguém pesquisa o histórico da vida do Leibniz e outro pesquisa as tretas que ele teve com o Newton. Beleza, identificamos os próximos passos. Agora eu vou delegar responsabilidades. Joãozinho vai ficar com a parte histórica, Renata vai ficar com a parte técnica, Andressa vai pegar a parte de aplicações modernas, delegamos responsabilidades para cada um do grupo. Beleza? Todo mundo organizado? Ótimo. Então, agora eu tenho a base do meu projeto. O que eu vou fazer? Vamos começar aí a desenvolver melhor essas ideias novas. Vamos pensar aí, o Leibniz, histórico, será que eu pergunto para algum colega meu da história sobre ele? Será que eu posso trazer um entrevistado para apresentação, entrevistar um professor de história focado em matemática, um jornalista científico que sabe bem, talvez eu traga ele para fazer uma entrevista. Uma entrevista não, eu entrevisto ele e trago aqui. Será que a gente usa peças de Lego para demonstrar como fazer a soma riemanniana ali, bonitinha? Será que eu faço uma coisa didática, com cores e tal? E aí a gente vai desenvolvendo essas ideias iniciais que a gente teve. Perfeito, agora eu consigo visualizar mais ou menos como que vai ficar. Vai ter uma parte do grupo ali que vai montar com cartolina colorida no quadro a soma riemanniana bonitinha ali para ver geometricamente. Outra parte do grupo vai trazer o jornalista de ciência entrevistado para conversar. Eu vou pedir ali a parte histórica, eu vou fazer um teatro da parte histórica e apresentar. Muito bem, está legal, está bom. Eu vou pegar aqui objetivos específicos. Então, com isso tudo, agora eu consigo explicar a história do cálculo, eu vou conseguir mostrar visualmente com didática e cores a coisa do cálculo, bababá, e eu tenho um mictório duplo. O que a gente fez aqui é o que o David Allen chama de organização reativa. É o tipo de organização que a gente tem, que a gente faz a maioria dos projetos, e é por isso que a maioria dos projetos vira essa quimera bizarra. A gente começou a construir um prédio a partir do último andar e foi descendo. No final, vocês podem ter notado, eu tentei falar de uma maneira séria, mas, obviamente, um trabalho sobre cálculo do jeito que eu falei vai virar uma monstruosidade, porque vai virar um sofá-cama. Não é um bom sofá, não é uma boa cama. Eu tentei pegar e usar didática e cores com colagens, mas eu tentei trazer um entrevistado, mas eu tentei puxar um teatro, e cada coisa está separada e diferente. Quantas vezes vocês lidaram com uma reunião que parecia que cada pessoa estava falando uma coisa totalmente diferente da outra, cada um estava focando na própria ideia e desenvolvendo, mas as ideias não conectavam? Quantas vezes vocês já trabalharam num projeto, assim, para quem trabalha em empresa júnior ou em empresa mesmo, sabe? Quantas reuniões de trabalho
que a coisa parecia uma quimera, que você foi grudando maçaroca com maçaroca e virou uma coisa bizarra. Foi isso que a gente fez aqui, porque a gente usou a organização reativa. Eu vou explicar o que é ela em específico, mas basicamente, o que a gente fez? Em primeiro lugar, a gente identificou quais eram as próximas ações. Eu sei que eu quero fazer um trabalho sobre o Leibniz. Eu identifiquei quais eram as próximas ações que eu tinha que tomar. Uma vez que eu identifiquei, eu organizei essas próximas ações e deleguei. Beleza? Depois que eu deleguei cada uma dessas ações, aí eu comecei a moldar e desenvolver as ideias. Eu tive um brainstorm de melhoramento, por assim dizer, das ideias que eu tive. Quando eu melhorei as ideias, notem que elas estavam desconexas. Eu tive várias ideias e elas não estavam conectadas. Elas eram marginalmente relacionadas ao tema. Só no finalzinho que eu tentei visualizar a coisa. Só bem no final que eu tentei já, com aquele Frankenstein grudado de ideias, eu tentei visualizar como estaria o projeto final, para ir no nível 5, no último nível que eu comecei a pensar os objetivos. Eu fiz de trás para frente tudo. Eu nunca começo um projeto sem saber qual é o meu princípio, qual é o meu objetivo, o meu propósito naquele projeto. Na verdade, a gente quer fazer exatamente o contrário disso. E, infelizmente, a grande maioria das empresas, em aula, em trabalho em grupo, mas principalmente em empresas, em projetos, a gente faz um esquema reativo. A gente começa do último ponto que a gente devia ter começado. É por isso que vocês veem, hoje em dia, aquele monte de empresa que, sei lá, uma empresa de iogurte, e qual é o objetivo da sua empresa, o propósito da sua empresa? Trazer paz mundial e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. Mano, você vende iogurte em Belfort Roxo. O que você está falando de trazer paz mundial? Claramente você botou alguma frase de impacto para seu propósito e ela não ajuda em literalmente nada. Ela não te ajuda a tomar decisões, ela não te ajuda a funcionar direito. Esses dias eu estava lendo um livro excelente, Essencialismo, e estava mostrando algumas dessas coisas fantásticas. Tipo assim, as empresas que entram naquele SP500, que as empresas melhor performam ali na Bolsa de Valores, cara, as missões de propósito delas são muito claras e muito objetivas. Tipo assim, tem algumas que é obter a melhor eficiência em relação a fármacos do mercado. E é isso e vai ser isso para sempre. Outras não, é obter a melhor rentabilidade para os acionistas principais. E aí ela vai guiar a empresa dela de acordo com esses propósitos. Não é nada dessa coisa mágica de fazer o mundo um lugar melhor. E tudo que você quer fazer que dá certo, você tem que começar dos propósitos, dos princípios guias. A gente vai ver como fazer isso. Só que antes de eu falar como fazer isso, eu vou mostrar para vocês que vocês já fazem isso. A organização ativa ou a organização natural de um projeto é o que todos nós fazemos quando a gente tem que lidar com algo que a gente quer fazer espontaneamente. E, geralmente, só a gente, sem um grupo de trabalho e de maneira espontânea. Exemplo, eu quero fazer um jantar. Vamos supor que eu vou fazer um jantar romântico para minha namorada. Eu não começo tendo ideias. Eu não começo pensando quais são os próximos passos. A primeira coisa que eu vou pensar é o meu propósito. Eu quero um jantar romântico. Eu estou fazendo um jantar para aniversário de namoro. Ele vai ser um jantar romântico. Não é um jantar. O propósito central não é um jantar exótico com coisa diferente. Não é um jantar com filme, série, coisa. Pode ser que tenha, pode ser que seja exótico e tal, mas o princípio guia é tudo eu vou tirar da lista se não for de acordo com o meu princípio. No exemplo, jantar romântico. Se não for para ser romântico, nesse caso eu vou tirar. Eu vou fazer um projeto que vai funcionar muito bem, porque eu começo a partir do princípio guia. Qual tipo de jantar que eu quero? E aí, a partir do princípio, o que eu vou fazer? Eu vou para a visualização. Eu vou imaginar qual é o cenário ideal. Aí eu imagino, cara,
Eu quero um jantar romântico, eu já tenho o princípio, eu consigo visualizar. Velas, vinho ali, uma mesa bonitinha, talvez uma macarronada bonita. Talvez eu faça algo exótico, se eu soubesse encaixar na temática, mas eu estou visualizando primeiro o cenário ideal. Na cabeça de vocês, se vocês estão visualizando aí algo similar com o parceiro de vocês, já começou a formar um monte de ideias sem você nem chegar ao passo das ideias. Você já está pensando, pô, umas cortinas bonitas, umas pétalas de rosa, alguma coisa assim. Visualizei a coisa, aí sim eu faço o brainstorming. Aí, dado o cenário ideal, dado o meu objetivo, agora eu posso fazer um brainstorming de ideias. Pô, vinho dá, cabe no orçamento, vou botar. Cortinas, eu nem tenho cortina em casa. Eu não vou comprar uma cortina inteira só para um jantar. Então, ok, tiro as cortinas. Pô, uma mesa bonitinha, taça de cristal, dá. Então, vou botar macarronada. Isso é o brainstorm, a tempestade de ideias. É eu pensando já com o propósito e com o cenário ideal, o que eu posso ter de 1000 ideias. Ideias boas e ruins. Somente depois de eu ter as ideias, que aí eu vou para a organização. Eu tive as ideias, eu vou pegar quais itens disso que eu tenho, quais que eu preciso, quais que eu não vou conseguir arranjar. Pronto, organizei. Agora sim, o último passo é anotar quais os próximos passos. Agora, velho, eu já tenho visualizado, eu tenho o meu projeto, eu tenho o meu propósito, eu tenho 1000 ideias do meu brainstorm e eu tenho elas organizadas. Agora sim eu vou anotar qual é o próximo passo de cada coisa. Esse é o método natural. Porque quando você está sem pressão, sem outra pessoa, você segue ele. E aí você tem um projeto que funciona muito, muito, muito melhor do que se você usa o método reativo. Então, o que você quer fazer quando você for organizar um projeto? É isso. Propósito. Primeiro você vai definir o propósito. Depois você vai visualizar o cenário ideal, para depois ter um brainstorm de ideias e aí sim organizar essas ideias para, então, você ter a organização das próximas ações. Isso vai funcionar para trabalho de escola que vocês tiverem que fazer, de universidade, para projetos de quero começar a pintar. Cara, não começa fazendo um brainstorm de ideias, de pinturas. Não começa pensando, para e gasta 15 minutos perguntando qual é o meu propósito. Eu quero começar a pintar, quero começar a tocar violão, quero começar a escalar. O que eu estou fazendo isso por quê? Qual é o meu princípio guia? E aí eu vou explicar cada uma das coisas. Novamente, mão na massa, vamos estruturar então. Eu vou pedir para vocês abrirem aí outra aba aí do Google Docs ou qualquer gerenciador, editor de texto, para vocês pegarem hoje, agora, um projeto de vocês para a gente estruturar ele junto. Pode ser um projeto que você quer muito, eu não estou vendo, ninguém aqui da sala está vendo, então pode ser desde um projeto de trabalho de escola até o seu projeto de um dia ir trabalhar para a Cruz Vermelha em algum país em necessidade, que é o seu sonho e você sempre quis. Vamos pegar isso e estruturar juntos agora? Tentem aí, abram uma folha de caderno, o que for, e vamos tentar fazer um workshop organizando mão na massa o seu projeto. Bem, falem aí no chat, por favor, se vocês tiverem com alguma dificuldade, alguma dúvida, qualquer coisa. Eu vou pedir somente para vocês já começarem o Gabriel comenta aí, ele já fez um Notion para planejar isso. Excelente, Gabriel. Usem o Notion, ele é muito bom. Abre uma página nova ali só para esse projeto que vocês forem fazer e aí a gente vai começar. Deixa eu ver se eu compartilho aqui a minha aba do Notion de projetos para vocês verem. E justamente o bom do Notion, como eu sempre digo, é isso. Você vai ter integrado na mesma coisa tudo. Olha só, bonitinho, Notion, a aba esquerda, próximas ações por contexto,
em espera, referências, projetos. Projetos está aqui, e aí dentro deles, por exemplo, o Ben aí, se o Ben estiver aí na sala aí, tá anotadinho aí o projeto do que a gente estava... o Ben tá aí, de coreografias didáticas. Vamos abrir aqui, é um projeto que eu estou fazendo com o professor Ben, e aí aqui tá direitinho, e a gente ainda tem que organizar, se tiver aí, aquele dia a gente fez o brainstorm, a gente ainda tem que definir os objetivos ali, mas eu tenho anotadinho aqui nos meus projetos cada uma das coisas. Aqui acho que eu anotei, eu só não organizei aqui a parte dos propósitos, a visualização, o brainstorm, e aí eu tenho anotado tudo. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, isso. A parte, eu adoro pintura, eu gosto muito de aquarela, tinta a óleo, e eu quis voltar a melhorar isso. Eu tenho ali bonitinho o meu projeto de pintura. Então, a primeira coisa que eu tenho é que definir o meu projeto de pintura. Para que eu estou fazendo isso? E olha só, eu demorei muito até eu aceitar que eu queria pintar não profissionalmente, mas como um hobby. Uma vez que eu defini isso muito claramente, foi tirar um peso enorme da minha consciência, porque eu só fazia cursos de pintura que eram focados na parte profissional. E isso me ajudou muito. A coisa de me soltar de realismo, que eu só fazia pintura realista e tal. Eu demorei a ver que isso me incentivaria. Eu quero que vocês pensem em algum projeto de vocês, e aí a gente vai ir para cada etapa, a visualização, o brainstorm e a organização. Ok? Voltando aqui, o Gabriel compartilhou aí um modelo do Notion que ele está usando. Para quem tiver interesse, tem aí, já eu vou abrir também, que eu estou bem curioso para ver. E aí, olha só, eu acho que nada define melhor a diferença de um projeto com e sem princípio guia do que O Senhor dos Anéis, o filme, e o filme do Hobbit. Eu sou apaixonado por Senhor dos Anéis, eu sou apaixonado pela visão do Peter Jackson, pela obra de arte inigualável que ele criou com a trilogia Senhor dos Anéis. E vendo o Senhor dos Anéis, você entende muito claramente. Existia um propósito. Todos os filmes são muito bem ligados por uma mesma temática, por uma ambientação única e específica. O que falta no Hobbit, que cada hora ele quer ser uma coisa e no final não é nada. Apesar do Hobbit ser um filme bom, a questão é só que ele não chega aos pés do Senhor dos Anéis. E aí, por que você quer definir um propósito para o seu projeto? Legal. Cara, agora eu li. O Gabriel falou, o projeto dele é fazer um mestrado no Japão. Mano, que maravilha! Deve ser maravilhoso. Eu queria muito fazer. E, cara, deixa eu te animar aqui. O meu doutorado, o último ano, eu comecei com um projeto de GTD. Eu queria muito fazer doutorado fora, pelo menos um ano. E foi por organizar isso no GTD, por ter os princípios bem determinados, que eu fui entendendo melhor o porquê que eu queria, o que eu queria mesmo e quais oportunidades que se aparecessem eu ia falar, não, eu não quero isso porque o meu objetivo é esse. Graças a isso que eu comecei a fazer contato, meti a cara e mandei e-mail para um monte de autor que eu só lia os artigos dele, nem conhecia, mandei a carta, mandei e-mail e tal, pedindo informações e tal. No fim das contas, eu acabei tendo uma das melhores experiências da minha vida, indo para a Eslovênia, que, novamente, como eu disse, eu nem tinha ideia de onde ficava, porque se eu não tivesse os princípios bem definidos, por medo de ir para um país que eu nunca tinha ouvido falar, eu ia ter deixado de lado e não ia ter feito. E eu tive essa sorte enorme, esse privilégio de ir para lá fazer um ano de doutorado. E exatamente porque eu estruturei super bem as coisas. E eu recomendo muito fazerem isso para seja lá qual for o problema que vocês têm em mente, o projeto. E aí, como criar um princípio guia, um propósito para o seu projeto? Cara,
o propósito é o seu norte, é o seu farol que vai te guiar em meio a águas turvas, em meio a quando for difícil tomar decisões. Com um norte, tipo assim, o propósito é isso, cara. Qual é o seu objetivo com isso mais central, mais único? Qual é o seu princípio guia para fazer aquilo? De uma maneira muito direta, é responder essa pergunta. Dado esse projeto aí, o que seria necessário se eu fosse entregar esse projeto para outra pessoa organizar para mim, o que essa pessoa precisaria seguir à risca, que se ela seguisse à risca, eu não me preocuparia e eu teria plena confiança de que ia dar certo a coisa. Entendem? Isso é um jeito muito fácil de determinar qual é o seu propósito, qual é o seu princípio guia do seu projeto. É a coisa essencial, porque com isso fica muito mais fácil cortar fora tudo que for desnecessário. Ele te ajuda a direcionar os seus recursos que são limitados para aquilo que realmente importa. No meu caso, eu queria ir para fora, eu morria de medo, eu não sabia onde era a Eslovênia. Só que o meu propósito guia era viajar pelo mundo, era conhecer os outros lugares. Tendo esse propósito bem definido, isso facilitou enormemente eu decidir. Então, eu vou na cara e na coragem para a porra da Eslovênia, mesmo sem conhecer, sem nunca ter visto ninguém que foi para lá. Porque o meu propósito é conhecer o mundo, então eu vou para lá. Se o seu propósito no trabalho sobre o Leibniz é falar um pouco mais sobre a história do cálculo, você pode notar que entrevistar um jornalista não é algo que vai adicionar muito. No entanto, talvez o teatro possa ajudar, se você for fazer o teatro ali da vida do Leibniz. Basicamente, isso te ajuda a ter os recursos muito bem definidos e, principalmente, você sabe o que é o objetivo. Qual é o seu princípio guia para isso? Se eu estiver me repetindo muito, fala aí, ó, vai para frente, Marco Antônio, já entendemos. Ok? Anotaram por alto, depois vocês podem voltar atrás e começar a anotar melhor. Vocês têm qual é o seu objetivo, saca? Gabriel está indo para o Japão, vai tentar um mestrado no Japão. O que por si só é fantástico em todos os níveis. Mas ele consigo mesmo vai ter que definir qual que é o propósito central de ir para o Japão. Por que Japão e não porque a Indonésia? Por que não Taiwan? Por que mestrado fora? Por que mestrado e não doutorado? No Japão tem algo específico que você quer? Então, se surgir um orientador melhor, só que é nos Estados Unidos, fica fácil você dizer, não, eu quero ir para o Japão. Agora, se o problema é, se eu quero o orientador fulano, que é muito bom, se ele for para outro país, não tem problema, eu mudo, eu quero o orientador. Vocês entendem? Então, o propósito te ajuda a ter o norte. Dado o norte, vem a parte divertida de usar a imaginação e vocês vão visualizar o melhor cenário possível. O céu é o limite. Não tenham medo de quebrar a cara. Somente definindo o cenário ideal que vocês conseguem definir rigidamente o que é sucesso. É aquela frase. Para quem não sabe onde vai, qualquer estrada tá boa. Se você não sabe exatamente o que é a sua definição de sucesso pleno, você, ou se você é preguiçoso, qualquer coisa tá boa e aí vai ficar horrível, ou se você é perfeccionista, que é um cenário muito pior, por melhor que você chegue, você sempre vai achar que você está fracassando. Isso é muito importante, isso é muito, muito real. Se você não tem definido o que é sucesso, uma vez que você atingiu o sucesso, você vai dobrar a meta e vai querer fazer outra coisa e outra, e você vai estar num estado constante de frustração. Então, fecha o olho e visualiza nesse projeto o melhor cenário possível. Idealmente, a coisa que você quer, porque aí você vai alocar melhor esses recursos. Por quê? Se você quer só dormir debaixo de um lugar que você não pega chuva, essa casa tá boa. Se você quer uma casa super bonita para viver com a sua família os restos dos seus dias, essa casa aqui não tá tão boa, essa aqui tá. Entendem? Então, visualizem, idealmente, todos os pontos que você consegue pensar de visualizar o cenário ideal.
Pensem com calma, vão visualizando. Eu estou me repetindo muito, mais para dar tempo de vocês escreverem aí e irem anotando a visualização. Obviamente, com calma, depois vocês podem voltar atrás e ir adicionando pontos. Inclusive, é algo que o GTD recomenda. Volta atrás e vai anotando ali de trás para frente, porque uma coisa vai dando ideia de outras. Visualizou o cenário ideal? Se você visualizou bem o cenário ideal, sua mente já está pronta para ter ideias, porque você deve estar tendo muitas ideias se você visualizou a coisa. Gabriel comentou aí, ele vai dar um relato aí, brigadão, Gabriel, e fiquem à vontade para contribuir. Bem, se você visualizou tudo, agora é uma parte muito divertida que é fazer um brainstorm. Taca café para dentro, fica acordado e começa a anotar todas as ideias que vierem desse projeto. Vamos pegar aí o exemplo do Gabriel. Quero ir para um mestrado no Japão. Galera, brainstorm tem guias de como fazer um brainstorm bem feito. Na internet tem guias excelentes, eu recomendo, mas o importante é brainstorm, quantidade ganha de qualidade. Brainstorm não é para ter ideia boa, é para ter muita ideia. Se 10% das suas ideias forem boas e 90% forem merda, basta você ter 100 ideias para você ter 10 ideias muito boas. Se você tiver 1000 ideias, você vai ter 10 ideias fantásticas, incríveis e 100 ideias boas. Brainstorm não é uma hora de julgar a realidade daquilo, se a coisa é possível ou não. É para você fechar o olho e pensar em todas as ideias, seja criativo, seja caótico, pense de maneira não linear. Expanda para tudo quanto é tipo de coisa. E vai anotando. Faz uma sessão aí de 15, 20 minutos de brainstorm com café aí para você, O Ben comentou aí, inclusive, depois olha na ideia do projeto nosso, eu saí rapidez para tomar um café. Ah, sim, depois eu passo ali. Eu estava só exemplificando para os meninos aí, justamente que está anotado aquele nosso projeto das coreografias, e está anotadinho no modelo GTD a coisa. Quando a gente fez aquela sessão de brainstorming com o Tizé, fui anotando tudo, mas principalmente tendo o nosso objetivo em mente, o que ajudou muito a gente saber depois da brainstorm qual ideia não era boa, qual pode sair e qual pode ficar, qual que a gente vai evoluir, etc. Então, brainstorm, vamos pensando, sei lá, vamos pegar como exemplo o Gabriel indo para o Japão. Brainstorm, procurar todas as universidades do Japão conceituadas com engenharia mecânica, se eu não me engano, com engenharia mecânica, é uma ideia. Procurar professores da área, vamos supor que o Gabriel quer trabalhar com engenharia aeroespacial, procurar todos os professores que trabalham com isso. Bom, já foi. O que mais? Cidades para visitar no Japão, indústrias japonesas que eu quero visitar. Anota. Isso, uma coisa puxa a outra. Empresas que eu quero visitar, será que eles têm projeto de trainee? Procurar projetos de trainee para estrangeiros no Japão. Boa. Visto de mais de alguns meses. Se eu conseguir um trainee lá, será que eu posso trancar por 1 ano a minha universidade só para manter lá como trainee, trabalhando e conhecer mais? Legal, deixa eu procurar. Talvez não é a ideia, talvez dê errado, mas vamos anotar aqui, porque brainstorm eu não ignoro ideias. Empresa japonesa, que será que está sendo a maior mercado japonês em engenharia mecânica? Procurar produtos que o Japão está fazendo, colaborações, achei a universidade, procurar alojamentos, procurar custo de vida, sites com custo de vida no Japão, procurar República Brasileira, lugares para estudantes internacionais ficarem. Vai anotando. Notam como uma ideia puxa outra? Se vocês estão pensando vagamente, visualizando vocês na situação ali do Gabriel, muito provavelmente vocês estão tendo várias ideias do que fazer. Se vocês estão visualizando aí para o projeto de vocês, eu tenho certeza que está pulando ideia do brainstorm aí. Não ignorem nenhuma ideia. Toda ideia é válida no brainstorm. Vai pensando e anotando, Gabriel, ele comentou aí, já vou ler também o comentário da Gilcélia, o Gabriel comentou aí.
eles, desde que sempre, ele se enxergava em situações e essa situação passou a ser Tóquio. Que fantástico, cara. Meu sonho é visitar o Japão, visitar Tóquio, Kyoto ali, cara, deve ser maravilhoso. E aí, sempre foi um sonho para ele, e desde os primeiros semestres ali, pensei, bababá, começar a planejar o que ele precisa. Ele começou a planejar aí, e aí, se a ideia era morar em Tóquio, você tem o objetivo, você tem o princípio. Agora é começar a pensar em como ir para lá, universidade, ida para lá, e imediatamente as coisas vão conectando. É isso, você tem um propósito, tudo fica mais fácil. E aí, isso que ele falou, pense nas áreas de estudo, quais matérias que são dadas lá, quais você pode aproveitar, quais você pode fazer, o nível, as provas lá são do mesmo nível, não são, se são mais difíceis, já ir pensando, já ir aprendendo, obviamente aprender a língua, etc. Começando a estudar, eu lembro, você falou que você estava estudando japonês, então é para isso, né? Que fantástico, cara, que fantástico. E aí, o cara já começou a conversar com os representantes. É isso, você vai se organizando, uma coisa puxa a outra, outra coisa puxa a outra, já está procurando a iniciação. Fantástico, velho. É isso. O projeto vai desenvolver. A Jocélia pediu para dar um exemplo de como aprender uma língua nova. Vamos lá, vamos então pegar. Primeiro, assim, eu não vou voltar tudo, mas por quê? Não pensa em começar o site, qual site. Pensa no seu objetivo, pensa no princípio guia seu. Você está aprendendo essa língua nova para ter um leque maior de emprego, porque os empregos estão exigindo essa língua? Ou será que é para exercitar a memória? Ou é para ler na língua original um autor que você gosta muito? Ou é talvez para viajar para esse país? Pensa no princípio guia. Antes de mais nada, qual é o seu objetivo e o único seu para você querer aprender essa língua em particular e não outra? Isso vai ajudar a guiar todo o processo. Eu não vou poder ficar demorando nas coisas, mas passando para o próximo ponto, e aí depois vocês fazem com calma e pensam com calma. Você tem o objetivo, visualiza o que é o cenário ideal. Você quer aprender essa língua para virar 100% fluente, escrever romances para leitores nativos da língua? Ou você quer aprender a língua por motivos acadêmicos, porque você gosta de debater academicamente as influências da estrutura sintática alemã? Ou você quer aprender para ler um determinado autor? Você quer começar um grupo de conversação? Visualiza o cenário ideal. Se conseguiu aprender, e você está aprendendo para escrever poesias haikais, você quer escrever um haiku em japonês, e aí você quer aprender japonês para fazer esse estilo de poesia típico japonês. Então, você vai visualizar o cenário ideal. Eu vou começar a escrever, vou postar no meu blog, vou ficar famoso, vou ter vários haikais ali escritos. Visualizou? Começa a ter o brainstorm agora. Pô, se eu quero aprender poesia, eu vou ter que também fazer uns cursos online sobre poesia típica japonesa, sobre haiku ou haikai, não sei como que fala. Eu vou ter que aprender um pouco sobre a cultura, mas antes de eu aprender isso, eu tenho que aprender japonês. Então, brainstorm, eu posso começar a procurar o Duolingo, Memrise, eu posso procurar... Ideia, procurar na internet sites melhores para aprender japonês. Eu posso fazer um grupo de WhatsApp de outras pessoas que querem aprender essa língua. Eu posso procurar online, se tem grupo de Facebook. Eu posso começar a assistir séries em japonês, áudio em japonês e a legenda em inglês, só para eu ir acostumando os ouvidos com as fonéticas. Posso começar a assistir anime. Ideias. Vai julgando, vai anotando. Isso é o brainstorming. Tá claro? Deu para pegar, Josélio? Por alto a ideia? Claro que aqui tem muito mais. Um brainstorming, geralmente, de 20, 30 minutos, você vai ter milhares de ideias. Aqui não dá para a gente fazer todo o processo de brainstorming, principalmente porque cada um está organizando o seu projeto. Mas vamos lá.
Teve essas ideias, teve o brainstorm, aquela tonelada de ideias, aí você vai para a próxima etapa. Lembrando, isso que é o que eu já falei, né? Quantidade no lugar de qualidade, você quer ter muita ideia. E brainstorm é maravilhoso para grupo, porque um puxa uma coisa, outro puxa outra. Agora sim, galera, você tem o propósito, você tem a visualização do cenário ideal, você tem o brainstorm de ideias. Agora, com essa lista enorme, isso vocês vão fazer depois, porque vocês vão precisar fazer um brainstorm com muita ideia. Anotou aquele monte de ideia, agora você começa a organizar. Você começa a eliminar as ideias que não têm nada a ver com o princípio que você tem para esse projeto, eliminar as ideias que não são realizáveis, que são impossíveis no momento. Você vai começar a anotar quais são as ideias prioritárias. Que nem eu estava falando da língua, tá? Estudar literatura clássica japonesa vai ser algo necessário eventualmente. Mas se você não sabe nem japonês, prioritariamente você vai construir o vocabulário, vai entender melhor a língua para depois começar a estudar a poesia japonesa clássica. Então você vai organizar a ordem de prioridades, organizar dependendo do seu projeto. Quais meses, o cronograma de quando vai começar uma coisa, quando vai terminar outra, quando você vai mudar a marcha e começar a fazer outra coisa. E aí você vai se organizando, ok? Então, você vai estabelecer ali o que das ideias suas são metas e o que são ações, o que vai depender de outra pessoa, o que é essencial e você precisa começar desde agora. Você vai anotando. No final desse processo, olha que legal, você vai ter o seu projeto organizado a partir dos primeiros princípios. E aí você vai ter uma lista organizadinha de cada ação que você deve executar para chegar no próximo ponto do seu projeto. Agora é fácil. Agora sim você pensa qual é a próxima ação. Agora você pensa no próximo passo. Lembrando que tem uma postagem inteira lá no Ornitorrinco Curioso, a parte 4 do GTD, só sobre organização de projetos. Que é isso que eu falei agora, mas explicado bem bonitinho. Você tem tudo estruturado, basta agora você decidir da sua lista qual é a próxima ação que eu tenho que fazer agora. Se eu quero começar a aprender japonês e eu organizei tudo ali, agora é só eu fazer a primeira ação ali da ordem das coisas. Olha só, saiu do modo reativo. Agora você tem, não é um projeto bagunçado, é um plano para você seguir. Eu espero que com essas ideias vocês já tenham conseguido, então, entender mais ou menos como organizar projetos. E, claro, você vai ter vários e vários projetos funcionando ao mesmo tempo. A gente, infelizmente, não tem tempo para fazer uma coisinha por vez. Eu espero que vocês tenham conseguido começar uma organização de algum projeto pessoal que vocês tenham aí e que vocês possam depois evoluir e começar lá do princípio, rever o princípio, o guia, para depois ir organizando ele. Vocês vão ver que essa metodologia natural de organização é extremamente eficiente para isso. Ok? Perfeito. Vamos então para a última parte do nosso workshop, a parte talvez mais interessante, que eu mais gosto, e novamente, por favor, interajam na medida do que vocês se sentirem confortável, principalmente nessa parte, porque ela é bem legal, bem interessante e, de longe, talvez a mais motivadora, que é também parte do método GTD, que é da visão panorâmica da sua vida. Nós aprendemos a limpar a pista de voo. Nós organizamos na coleta geral no primeiro dia os compromissos, as coisas que têm data marcada no calendário, os lembretes, e-mails, todas as ações estão organizadas ali no sistema inicial de vocês, que talvez ainda está no Word ali, não tem problema, mas tirou. André começou aí, que bom, cara, que bom mesmo, André. Obrigadão pelo feedback também.
E é bom eu ouvir isso, porque às vezes eu estou falando e não está conectando, entende? Então, é bom eu saber se pelo menos está funcionando ou não, se vocês estão conseguindo pegar a ideia, porque senão eu paro, eu mudo a minha metodologia, eu altero. A ideia é que nem eu falei, é um workshop, é para vocês botarem a mão na massa, enquanto a gente está aqui, vocês irem fazendo, e se surgirem dúvidas, a gente poder ir tirando, para aí vocês já terem aprendido a coisa e poderem aplicar o método a outras áreas da vida, ok? E aí, fizemos isso então, já fizemos a coleta geral, tudo está limpo, ok, tudo organizado por alto, as coisas mais cotidianas. Então, a pista de voo está limpa, você pode começar ali a sua jornada para começar a visualizar a sua vida em panorama. E aí a gente vai começar isso. O que o GTD define como nível pé no chão é justamente essa organização inicial que a gente fez, da coleta geral, das coisas cotidianas, porque você não consegue bem, de maneira eficiente, organizar a sua vida como um todo, se você tem que preocupar com o boleto que você tem que pagar amanhã, com ir na caixa, desinfetar sua máscara, etc, etc. Então, você começa com a coleta geral para limpar a cabeça. E aí o nível pé no chão tá limpo, tá mais organizado. Aí a gente vai poder começar a pensar na vida, para não ter arrependimentos ali. O que vocês devem ter visto recentemente, uma enfermeira compilou e fez um livro, é uma enfermeira da UTI britânica, se eu não me engano, e ela fez um livro compilando todas as experiências que ela teve com pacientes que estavam próximos da morte, que morreram, e todas as últimas coisas que eles falaram com ela. Não eram coisas confidenciais nem nada, e ela ficou surpresa assim, como brutalmente, a maioria massiva das pessoas, o tanto de arrependimentos que elas carregavam antes de morrer ali. Então, planejar um pouco o futuro pode ajudar isso. E, que nem eu falei ontem, velho, ninguém senta com você e te fala, você tem permissão de planejar, você tem permissão de sonhar, de imaginar o seu futuro. E antes de você pensar nisso, eu quero muito que vocês entendam, porque planejar o futuro dá muito, muito medo, porque a gente vê a ideia de planejar como se fosse um compromisso. E aí, imediatamente, a gente fica num medo enorme. Por quê? Se eu planejo entrar num doutorado, significa, em tese, que eu estou fazendo um compromisso e isso me garante que se eu não fizer isso, eu vou falhar. E aí, para não falhar, eu prefiro não pensar nisso. Essa ideia é errada, não é boa e somente te impede de ajudar a organizar a sua vida. Planejar o futuro, pensar no futuro, não é um compromisso de que você tem que fazer exatamente aquilo. É um guia, é um script geral para o teatro de improviso, que é a vida. E aí, o que você vai fazer, pensando um pouco no futuro, é somente ter uma noção vaga de para que caminho geral você quer caminhar. Não precisa ter vergonha se você não cumpriu o que você tinha pensado em fazer. Você vai viver a sua vida, mas você vai viver de uma maneira que vai te ajudar muito, muito a não ter tantos estresses. Pelo contrário, você vai ter motivações. Você vai ter aquela semana horrível que você foi mal nas provas, que você brigou com seu melhor amigo, que tudo parece estar dando errado. Você foi botar o leite no copo e ele explodiu e caiu na pia. E como você já estava no limite, você começa a chorar na sua cozinha por uma coisa tão trivial, só que na verdade é por um monte de acúmulo de estresse. Eu acho que todo mundo aqui já teve esse dia, assim. Quando você tem objetivos de vida, isso te ajuda. Isso é o cobertorzinho que te abraça ali, é o edredom que te ajuda a suportar esses dias horríveis, porque você tem um farol no meio dessa neblina. Você tem um objetivo que te ajuda a suportar esses dias horrorosos que todo mundo vai ter. Então, vamos tentar fazer isso junto. Vamos começar no primeiro nível. O nível 1, que no GTD ele usa
metáfora de avião e usa PES, que é aquele sistema burro imperial que eu me recuso a utilizar. Então, a gente vai usar nível 1, 2 e 3. Assim que eu tenho o nível pé no chão limpo, que eu tenho a minha pista de decolagem limpa das tralhas, aí eu posso começar a pensar nos meus projetos. Os projetos que demoram mais ações para fazer, que levam tempo. Por isso eu ensinei para vocês hoje como organizar os seus projetos. Então, pensem nos outros projetos depois, durante a semana, durante esse fim de semana, vai lá, senta com calma, pensa na vida, e aí vai organizando esses seus projetos. Vai pensando junto dessa metodologia de organização em como você quer estabilizar esses projetos e até os projetos que você não começou e que você sempre quis começar, que você sempre pensou. Aquela ideia que eu falei para vocês lá, de, sei lá, se eu quero começar balé, se eu quero começar a fazer artes cênicas, mas nunca tive coragem de começar, anota lá e vai pensando nos propósitos, na visualização, você vai ver que isso vai te dar um ânimo colossal para começar outros projetos. Então, esse é o nível 1, que é o que a gente acabou de explicar de maneira longa. Mas eles já são algo que te permitem uma visão um pouquinho maior do que a sua lista de próximas ações do GTD. A lista de próximas ações são as coisas que você tem que fazer, as suas ações. Os seus projetos são um pouquinho mais longos. E agora você já vai ter começado a organizar, claro, nesses 15, 20 minutos que a gente falou, não deu para vocês organizarem todos os seus projetos. Organizar um projeto em si vai levar meia hora de você consigo mesmo, pensando nos princípios, pensando na visualização e tudo mais. Vocês fazem isso aí no fim de semana, com calma. Agora, com eles organizados, vocês podem ver que os projetos já são de meses de duração, talvez algum projeto de 1 ano ou mais, e você já tem visualizado. Você está vendo que antes, o que você via como uma vida reativa, onde você está nem com uma lanterna, com uma vela iluminando de noite só onde você está, agora seus projetos já ajudou ali a jogar vários fachos de luz há alguns dias, meses e até anos à frente de você. Ok? Esses são os projetos. A coisa nova agora, para vocês pensarem consigo mesmos e anotarem no seu modelo GTD, criar uma nova aba ali do Big Picture, das coisas além, do visualização de vida. Eu quero que vocês parem e comecem a anotar aí o que a gente tem lá na metodologia GTD, que seria um nível um pouco mais amplo, que é você entender consigo mesmo quais são as suas áreas de responsabilidade. Não é responsabilidade tio bem aí, matando a pau. O que é essa ideia? Não são responsabilidades que seu chefe te botou. Não são nem as responsabilidades que seus pais ou sua família botou em você. Ah, seu primo já passou em concurso, e eu sei. Não. Eu quero que você consigo mesmo pare e pense. O que são as áreas de responsabilidade que eu estou me colocando agora? Quais são as grandes áreas que são as principais áreas da minha vida que são realmente importantes para mim? Eu sou uma pessoa de família, eu quero que uma área de responsabilidade minha seja a minha família, e aí dentro disso você vai estabelecer quais são as suas responsabilidades. Manter o contato com os pais, manter o contato com seus filhos, prover financeiramente para os seus filhos, ensinar seus primos a serem mais éticos e morais, não sei. É por isso, é pessoal. O que é a sua área de responsabilidade? E dentro dela, quais são as suas responsabilidades que você está marcando consigo mesmo? No trabalho, o que eu estou definindo como minha responsabilidade? Eu quero ser um professor melhor? Notem, galera, isso é vocês com vocês mesmos, então não precisam ser falsos, não precisa escrever que o seu objetivo é mudar o mundo para melhor, se você acha isso uma bobagem.
Se a sua responsabilidade pessoal é ganhar dinheiro, eu não estou aqui para te julgar, inclusive me convida para as festas aí na sua casa. Mas se a sua responsabilidade é ganhar dinheiro, show, isso é você consigo mesmo. Mas tenha isso definido para você. Uma das minhas áreas de responsabilidade é ganhar dinheiro. Dentro disso, o que eu estou disposto a fazer? O que eu quero fazer? Eu quero virar o melhor no meu emprego? Ou eu quero começar várias startups? Eu quero aprender a investir para eu ganhar cada vez mais dinheiro? Entendem? Separem por grandes áreas. Anotem aí as 4, 5 maiores áreas que você consigo mesmo considera de responsabilidade para você. Seja família, seja na parte religiosa, seja na parte de desenvolvimento pessoal, psicológico, seja na parte de estudos. Tem gente que não quer parar de estudar. O Isaac Asimov tem um discurso maravilhoso sobre como as pessoas acham que aprender é algo que acaba e quando você termina a escola você parou de aprender. Não, cara. Você pode continuar aprendendo e deve pelo resto da vida. E muitas pessoas fazem da vida delas um monumento à aprendizagem e nunca param de aprender. Eu tenho uma amiga que eu sou super, super fã da mãe dela, porque ela não teve a oportunidade de estudar e ela começou a estudar mais para frente. E, cara, ela está fazendo graduação, tem filho, e agora mais velha, está fazendo graduação, está aprendendo a fazer aquela arte amigurumi japonesa, está aprendendo a fazer 1000 coisas. E é o tipo de coisa que inspira a gente, velho. Isso é você ter definido qual é a sua área de responsabilidade. Tenho amigos também que têm por área ganhar muito dinheiro e me deixa emocionado ver o tanto de dinheiro que eles conseguem ganhar também. Eu não estou aqui para julgar e ninguém vai ler essa lista de vocês. Pensem consigo mesmo. O que de vocês, quais as 5 grandes áreas da sua vida que você gostaria de ter de responsabilidade para você? Pode ser estudo, pode ser criar uma casa perfeita para criar seus filhos, pode ser a família, pode ser ajudar a comunidade, fazer trabalhos voluntários, ajudar a sua cidade a melhorar, a crescer. Tem 1000 áreas aí. Anotem elas aí num papelzinho no nível 2 do GTD de áreas de responsabilidade. Anotem aí e agora sim vocês estão tendo uma perspectiva da sua vida e não do trabalho ou da escola ou da graduação. Vocês estão tendo uma perspectiva geral de quem você está escolhendo ser como pessoa. Olha que legal. Para e pensa. Quão raras vezes ou quão nunca você vê alguém te ensinando que você pode tirar um tempo para pensar em que tipo de pessoa você quer ser e anotar isso. Anotar é esse tipo de coisa. Seu avião está começando a decolar, você está começando a enxergar a paisagem ali do futuro mais amplamente. E isso aqui vai te ajudar a iniciar e encerrar vários projetos sem peso na consciência, porque você vai saber consigo mesmo quais são as suas áreas de responsabilidade, quais são as coisas que você determinou para você. Sei lá, se você quer ser um artista marcial, mesmo que você está fazendo o curso mais nerd do mundo, sei lá, você pode estar fazendo doutorado em matemática, mas a sua área de responsabilidade é se tornar um artista marcial. Você pode estar fazendo doutorado em matemática para trabalhar com isso exclusivamente, só para ganhar a vida, mas o seu objetivo é desenvolver o seu corpo, mente e corpo são ali como um templo, a coisa toda do Kung Fu. E aí, velho, se aparecer uma oportunidade para você dar mais aula e ganhar mais, você vai sem peso nenhum na consciência falar, não, eu estou ganhando bem para manter o meu estilo de vida. O que eu tenho de tempo livre, eu quero dedicar ao Kung Fu, por exemplo, ou a qualquer outra coisa. Isso é você ter as suas áreas de responsabilidade de maneira clara. Dentro dessas áreas, você vai escrever elas, e aí você vai escrever, de fato, quais são as suas responsabilidades que você está definindo. Saúde, suas responsabilidades vão ser o quê?
fazer um check-up por ano e tá ok? Ou o seu nível pessoal é mais alto? Você quer desenvolver o seu corpo para você poder correr uma maratona todo ano? Ou você quer pelo menos fazer 20 minutos de exercício físico todo ano? Isso que eu estou dando um exemplo. Talvez saúde não seja uma área de responsabilidade sua e tá ok. Trabalho, você quer virar o melhor de todos? Ou você quer simplesmente fazer o seu trabalho para poder viver bem e prover a sua família? Vão anotando isso. Anotem o que são as responsabilidades que você mesmo está falando consigo mesmo. E lembrem, isso tudo é fluido, não é uma obrigação. Essas áreas vão mudar com o tempo. Quando você for ler sobre elas de novo, daqui a um ano, algumas vão ter deixado de fazer sentido, outras novas áreas vão ter surgido. Isso é você começar ali no nível 2, começar o voo alto, começar a entender melhor quem é você sob a sua própria perspectiva e o que é importante para você. Tenta ao máximo aqui deixar de lado todo tipo de viés que te depositaram na vida, todo tipo de responsabilidade que outros colocaram sobre você, porque isso é a sua vida, cara. Por mais que tudo é importante, família é importante, amigos são importantes, mas todo mundo morre sozinho. E você não quer viver a sua vida fazendo coisas que outras pessoas definiram para você. Então, pensa com calma, a palestra, o workshop é rápido, senta e pensa com muita calma depois quais são as suas áreas de responsabilidade, o que é importante para você. Ok? Alguma dúvida, alguma contribuição, alguma curiosidade? Se vocês tiverem, é só falar, viu, galera? O que vocês vão fazer é anotar isso, essas áreas, e anotar o que você está disposto a ser responsável, como que você quer guiar a sua vida, como que você quer cultivar essas coisas. E, novamente, isso vai mudar com o tempo, não tem problema. Isso não é um compromisso, é um farol, é um guia para aqueles dias chuvosos, horrorosos que você pode viver. Ok? Anotados, pensando aí. Então, eu vou passar para o próximo nível, nível 3. Anotem aí numa nova aba, uma nova página no Notion, alguma outra coisa dentro do Big Picture, para vocês começarem a anotar, então, o terceiro nível, que é objetivos de curto, médio prazo. Os objetivos de hoje até 2 anos. Você tem claramente quais são as suas responsabilidades. Você tem os seus projetos iniciados. Você tem anotado as suas próximas ações, certo? Então, o que você vai fazer é entender quais são os seus projetos, seus objetivos daqui a 2 anos. Aqui, você vai anotar uma lista simples, mas que pode te ajudar muito a te motivar, justamente de quais vão ser os seus objetivos para os próximos 2 anos. Novamente, isso não são compromissos obrigatórios, isso é um norte. Para e anota, eu não sei vocês, mas eu acho delicioso isso, de você começar a anotar, pensar. Meu celular está tocando aqui, eu vou olhar o que é e já volto. Tentem ir pensando aí. Voltou meu celular. Não estava tocando, era só um engano. Galera, anotem aí, tentem pensar então, o que você quer fazer nos próximos 2 anos? Todas as áreas, tudo. Não é um comprometimento, não precisa ter medo de falhar, é só uma ideia geral que você vai usar como guia para justamente facilitar a tomada de decisões. Quando você precisar desistir de algumas coisas,
você vai saber o que é importante para você. Pensa em tudo, velho. Trabalho voluntário, coisas espirituais, peregrinações, visitas a locais sagrados, melhor contato com o divino, com as coisas que você acredita, trabalhos sociais, participação na comunidade, emprego, melhora do emprego, formar, graduação, começar um mestrado, um doutorado. Quais são seus objetivos para os próximos 2 anos? Vão anotando todos os seus objetivos aí nessa aba, nessa subaba aí, do terceiro nível do Big Picture, da visão panorâmica da sua vida. Se tudo estiver dando certo, a ideia é que vocês começam a ter uma visão melhor, mais ampla da vida de vocês, de um jeito que pode motivar muito e principalmente ajudar a cancelar projetos que já não fazem sentido, ajudar a direcionar objetivos, ajudando vocês a focar recursos, a direcionar recursos para objetivos mais primários. O Gabriel, ele comentou um pouco que assusta um pouco querer chegar logo no objetivo. E, no caso dele, ainda tem meio curso para cursar de engenharia mecânica, que a gente sabe que não é um curso fácil. E aí, ele colocou ali o medo que dá se ele tomar pau em alguma matéria, vai ser um baque, de fato. Eu consigo imaginar, vai ser um baque. De falar, eu já tomei pau em várias matérias na universidade. Eu te peço para perguntar aos seus professores, muitos não vão querer falar sobre isso, o que é compreensível, mas outros vão ser bem abertos e falar, cara, eu tomei muito pau, eu repeti matéria, eu tirei nota ruim. Acontece com os melhores professores que eu tive já repetiram de matéria. Não é um atestado de fracasso, não é um problema. Inclusive, alguns anos atrás, um professor de Harvard ficou muito famoso e foi sem querer. Alguns alunos vieram falar com ele que estavam tomando pau e estavam muito desmotivados, e ele fez um currículo Lattes dos fracassos. O cara, professor de Harvard, um dos mais famosos, ele fez um currículo, no formato de currículo, com as datas e tal, de todos os fracassos dele, de todas as matérias que ele tomou pau, de todos os empregos que ele mandou currículo e a pessoa recusou, de todas as provas que ele falhou, e ele pregou na porta da sala dele, cara. E isso ficou tão famoso, que foi parar no New York Times, foi parar no The Guardian e tal. E o cara ficou mundialmente famoso, ele nem sabia. Ele, tipo assim, fez isso só para motivar os alunos dele. E, de repente, o cara ficou super famoso e foi, tipo, literalmente um exemplo motivador pra caralho do pessoal, sabe? E faz parte isso. Claro, se você estabelecer o prazo, você vai ter medo. Mas é aquilo que eu falei. Não veja esses objetivos que você está traçando e que são maravilhosos como compromissos, porque senão você vai ficar cada vez com mais medo e vai deixar de fazer eles. Eles são faróis, são guias. Eles vão guiar você nessa sua caminhada e vão te motivar nos dias ruins a continuar ali. Porque, cara, mesmo que você tome pau, você traçou um cronograma, o cronograma vai ser feito para ser alterado justamente de acordo com a coisa. O central é a luz que está te guiando ali, e não a coisa de seguir o cronograma, sabe? Então, anotem aí esses objetivos, de hoje até 2 anos, de todas as áreas, incluindo vida amorosa, se você quer começar já a namorar fixo daqui a 2 anos, ter família, ter filho, ter neto daqui a 2 anos. Vão anotando o que é importante para vocês como objetivos concretos. Notem que é bem diferente do nível 2, que são as áreas de responsabilidade que você traçou para si mesmo. Então, pensa aí, fecha o olho e se visualiza. Em 2 anos, onde você ia gostar de estar? Quais projetos que você começou a traçar ali, que você já queria ter concluído? Quais projetos que você queria estar começando daqui a 2 anos? Que você sabe que você não tem tempo agora, mas daqui a 2 anos você gostaria de já estar começando. Pensa tudo isso.
Não pensa só em estudo e trabalho, pensa em tudo, tudo, tudo que você está pensando. E, novamente, o medo de fracassar te trava muito, muito mais do que você não ter um plano. Então, anote o plano, pense nele como um guia e não como um compromisso. Ok? Fechou? Excelente. Muito bem, vamos para o próximo nível. Depois, novamente, voltem com calma, anotando essas coisas, repensando. Nível 4, finalmente, próximo do último nível, nível 5 ali. Nível 4 do GTD é o nível chamado visão. Agora, não é um objetivo. E notem que não é só a questão dos anos. Agora eu quero falar sobre qual é a minha visão para os próximos 5 a 10 anos. Eu não estou falando de objetivos concretos aqui. Por isso, muitas vezes a gente confunde esses dois níveis como se fosse a mesma coisa para um prazo de 2 anos e o outro de 10. Não. Visão não é plano, não é objetivo concreto. São linhas gerais. Eu quero que vocês pensem e anotem aqui, daqui a 10 anos, o norte. Você está olhando já no horizonte agora. Você começou com uma velinha iluminando seu pé ali, tirando a pista, agora você já está voando alto. Você já está olhando o horizonte de 10 anos da sua vida. Em linhas gerais, aonde você gostaria de estar? Como você se visualiza nessa caminhada? 10 anos, você queria já estar virando um CEO de uma empresa, você queria estar já no final do seu doutorado, 10 anos acho que dá mais do que o final do doutorado, né? Você já gostaria de ter defendido o seu doutorado e ter virado um professor, tá seguindo a carreira acadêmica, ter virado um pesquisador da Unilever, trabalhando com pesquisa na indústria privada. Você gostaria de ter largado tudo e estar vivendo, vendendo a sua arte na praia, de boa, com as coisas que a natureza dá? Qual é a sua visão de longo prazo para a sua vida? Vocês vão anotar nesse 4º nível, com calma, depois sentar aí, pensar, mas só para entender em linhas gerais, vocês vão anotar essa visão da sua vida. Vocês já querem ter filhos, querem ter virado padres, estarem celibatários, querem ter ido numa viagem de autoconhecimento para o Tibete e ficado 2 anos peregrinando. Literalmente, como você quer, em linhas gerais, ter traçado sua vida. Não, você não está fazendo compromissos, você não está definindo. Exemplo do Gabriel, daqui a 10 anos, você já vai ter ido para um mestrado no Japão, mas você já vai ter voltado. Talvez você fez um doutorado em Singapura. Como que você visualizaria a sua vida? Você não mais como um graduando, fascinado pela vida acadêmica, mas como alguém que já viveu todas essas coisas, já entende essas coisas profundamente, já viajou pelo mundo e se conhece melhor, conhece o mundo melhor. Como vocês gostariam de estar lá na frente? Isso é o nível de visão. E se vocês conseguem visualizar isso, anotar, eu acho que vocês, talvez, idealmente, vocês já conseguem entender melhor a vida de vocês, quem vocês querem ser, quem vocês já são, para entender melhor e te dar esse norte para a caminhada única de cada um. Com isso, vocês já estão voando bem alto ali, vocês já estão no X15 ali, na estratosfera, conseguindo ver a curvatura da Terra e vendo a sua vida bem, bem em perspectiva. Novamente, medo de fracassar é o que trava muito mais do que esse plano ser impossível. Você quer trabalhar na SpaceX, velho? Você quer ser a primeira pessoa aí da NASA a fazer uma missão orbital em Marte? Anota isso, não tenha medo de sonhar isso, se é realmente o que você quer. Uma coisa que eu falo muito, que eu esqueci de falar, quando eu pergunto nessas palestras o que você quer ser da vida, a grande maioria, a primeira coisa que fala é: eu quero ser rico para gastar a minha vida comendo Doritos e vendo Netflix.
porque a gente é treinado, a gente é adestrado, principalmente no Brasil, para isso, para querer ser o espertão, para falar que você quer ser só rico, para não fazer nada. E, honestamente, durante uma semana de trabalho cheia, no fim de semana você só pensa em não fazer nada. Agora, lá na frente, com a enfermeira do seu lado, você com muita artrite, você com 90 anos, todo enrugado, com as mãos mal conseguindo se mover, no leito de hospital e com a sua família em volta, você com neto, talvez com bisneto. Você teria orgulho, ia ser uma vida que você se orgulharia, falar para o seu neto: eu vivi comendo Doritos e vendo a Netflix. Nesse mundo gigante, nesse monte de coisa que você pode fazer. O seu objetivo, você quer que a sua vida seja um monumento ao quê? Qual que você quer que seja o seu legado? O que você quer deixar para o resto do mundo? Na sua lápide, no seu epitáfio, vai ter: ele viu todas as séries da Netflix e comeu Doritos. A gente é adestrado a falar de maneira irônica sobre a vida, falar sobre eu não quero fazer nada, quero ficar só deitado. Se eu tivesse R$1 milhão, eu ia ficar só deitado o dia inteiro. Porque a gente é adestrado, a vida é muito mais do que ficar deitado comendo. A vida é incrível e eu tenho certeza, Gabriel, quando você for para o Japão e ver isso, você vai ver que o mundo é enorme, ao mesmo tempo é um ovo, mas tem experiências fantásticas em cada esquina para você viver e vivenciar. E se você se deixa virar um cínico, se você se permite zoar com seus próprios objetivos de vida só para não se abrir e falar, ser sincero consigo mesmo sobre o que você quer fazer da vida, em pouco tempo você vai virar uma pessoa cínica e você vai deixando de ter sonhos até a sua vida se resumir a comer Doritos e ver Netflix no fim de semana. Então, se possibilita, luta muito contra esse medo enorme que existe. Cada um de vocês lutem contra esse medo enorme que existe de não ter a coragem de admitir para você mesmo que você quer sonhar algo que soa impossível, mas que às vezes não é. Se você quer ir trabalhar na NASA, anota aí. Vocês ficariam impressionados em descobrir quantos brasileiros já foram trabalhar na NASA. Recentemente eu fiquei impressionado em descobrir que um cara de uma cidade do lado da minha, eu sou do interiorzão de Minas, interiorzão mesmo, de cidade de terra batida. Tinha Moema, que é uma cidade, vocês aí de Ouro Branco talvez conhecem. Moema é de terra batida mesmo, em 3 ruas. E eu descobri recentemente na UFMG, vendo uma palestra de um cara que trabalha na NASA, que ele é o chefe, coordenador da Perseverance e da Endeavour, se eu não me engano, que é a sonda nova que eles mandaram para Marte, e a sonda antiga, a Perseverance. Ele é o chefe da parte lá de cálculo de pouso dela do JPL, lá, o Jet Propulsion Lab. O cara é de Moema, mano. É uma cidade que deve ter uns 20 mil habitantes no máximo. E ele foi para a NASA. Então, pensem nisso, velho. Com calma, pensem com cuidado. E aí, novamente, pensando nisso, vai surgir um monte de ideia, não só de acionável, como projeto, para você anotar todos eles. Se você não anotar, você vai esquecer. Ideia é uma coisa efêmera. Ideia é uma coisa que você jura que não vai esquecer, porque aquela ideia é fascinante e, de repente, você vai sair na rua, vai comprar leite, quando você voltar, você vai lembrar que você teve uma ideia, mas você não vai lembrar qual é a ideia. Então, anota isso. Vocês têm tempo, você está com 21 anos aí, Gabriel, é de boa, é tempo suficiente. Se você não conseguir com 26, vai com 27, vai com 28, cara. Japão me soa como uma coisa fascinante que, cara, a vibe daquele lugar deve ser maravilhosa. Tenta, velho, tenta sim, porque eu acho que você vai conseguir e eu acho que organizando as coisas, tendo essa motivação, você vai ficar fascinado em como que isso vai te ajudar a estudar melhor. E a todos vocês que estão vendo, você ajuda de uma maneira incrivelmente incrível. Quando eu fui para a Eslovênia, o meu objetivo era conhecer o mundo e isso me ajudou
ter isso bem definido me ajudou a não ter medo e sair pegando carona lá na Bósnia-Herzegovina para sair rodando pelo leste europeu, velho. E eu conheci uma dezena de países mochilando, pegando carona, porque eu tinha muito claro para mim quais eram os meus objetivos ali. E é isso. E são coisas que, se você perguntasse para mim um mês antes, eu jurava que eu não tinha capacidade, eu nunca ia conseguir fazer isso. Alguns meses depois eu tô lá. Tô vendo a porra do túmulo do Nikola Tesla no meio lá da Bósnia e pegando carona. Tipo assim, é surpreendente o que vocês vão conseguir fazer tendo em mente isso e tendo essa liberdade para planejar melhor esses sonhos que vocês querem ter. Nesse sentido, a gente chega no último ponto, no último passo. O nível 5, e novamente, não adianta vocês pensarem nisso. Deixem o seu subconsciente trabalhar nisso. Para isso, vocês devem anotar, vocês devem fisicamente tirar da sua cabeça todas essas coisas, para aí sim vocês começarem realmente a verem de maneira tátil o que é que vocês querem. E aí é uma pergunta só. Qual é o seu propósito de vida? Isso não tem como ninguém mais responder para vocês. Isso única e exclusivamente cada um de vocês tem que sentar e pensar, e vocês têm esse direito, vocês têm essa permissão do universo. Vocês podem parar e pensar, cara, por que eu estou vivendo a minha vida? Qual que é o meu propósito? E lembrem-se, isso não é algo que surge com você, isso é algo que você escolhe e de maneira ideal, conscientemente, que você vai sentar e pensar consigo mesmo. Por que eu quero viver a minha vida? Eu existo para quê? Qual que é a minha missão aqui? Saca? Tipo assim, tudo indica que a gente tem uma vida só. Então, onde você quer gastar ela? Os recursos que você tem hoje em dia, o seu tempo de vida, o seu dinheiro, o seu trabalho, todas as coisas que você tem, você está investindo eles minimamente em algum objetivo que seja marginalmente relacionado ao seu propósito de vida? Se não, talvez compense você parar e pensar se esses recursos não deveriam ser investidos de outra forma. Mas, principalmente, não dá para você saber isso se você não sabe qual é o seu propósito de vida. Se você não sabe o que você quer deixar de legado, o que você quer que a sua vida seja, você quer que a sua vida seja um monumento em relação ao quê? Esse é o último nível, essa é a última pergunta que somente vocês podem responder. E relaxa, não é uma resposta imediata, não é um teste cronometrado. Para e pensa. Deixa ter um dia chuvoso para você ficar bem hollywoodianamente olhando pela janela e pensando enquanto a água escorre. Cara, para que você está vivendo? O que você gostaria de viver que deixaria você morrer orgulhoso? Pensa com calma, pensa em todos os aspectos da sua vida nesse sentido. Porque respondendo isso, você vai conseguir voltar e organizar seus projetos, a sua visão, seus objetivos daqui a 2 anos, suas áreas de responsabilidade. Tudo isso você vai conseguir alinhar melhor com o seu propósito de vida. E aí você vai entender melhor quais são os seus valores pessoais. Pensa nisso com calma, com bastante calma, cara. Pensa aí mais profundamente. Isso que você está pensando é você que escolheu mesmo? Ou foi alguém que botou isso na sua cabeça? Foi um pai, uma mãe, um professor, um irmão? Foi um chefe? Assim, qual que é a sua missão aqui na Terra? É aquela coisa que a gente
traduz como vocação, e que é muito pouco falado em português, mas que em inglês é muito, muito. Você tem toda a ideia nas universidades de descobrir o seu calling, a sua vocação central. Você tem aulas inteiras em escolas americanas, britânicas, em outros países, só para você parar e pensar em qual é a sua vocação, a sua missão no mundo, sabe? Para e pensa, o que realmente te traz felicidade? Não aquela felicidade que você tem imediata de fazer carinho num filhotinho de doguinho, que te traz felicidade, mas é aquela bomba de endorfina local e pessoal. Não. O que é aquela coisa que te deixa com aquele calorzinho no coração quando você vai dormir, quando você pensa, caralho, eu estou fazendo uma diferença no mundo, eu estou fazendo algo que é o que me deixa feliz. Pensa nisso. E aí você vai estar ali no nível de voo, você vai ter saído da estratosfera e já vai estar ali vendo o resto do mundo, que nem esse Roadster da Tesla aí. Você vai estar longe, visualizando a sua vida no nível mais amplo e entendendo muito melhor o que você quer gerar, qual vai ser o seu legado para o mundo. Pensa com calma, anota isso consigo mesmo, que muito provavelmente isso vai te dar uma força enorme para você cumprir os seus outros objetivos. Isso é a ideia toda geral, galera. Então, pensem nisso, pensem com muita calma, tentem ir anotando, revisem aí com calma, porque aqui a gente vai inevitavelmente ter um tempo curto, não dá para fazer cada etapa de maneira delongada, mas anotem, escrevam isso, não deixem só na mente, não pensem que eu estou ouvindo o Marco falar, eu estou pensando que ele está falando as coisas e está ok. Não, anotem, criem o sistema. A primeira parte do workshop inteiro foi justamente de te explicar o quanto que deixar a coisa na cabeça não funciona. Então, anotem no sistema organizadinho de vocês, de 1 em 1 ano, revisem essa big picture, as coisas vão mudar, não é um compromisso fixo e rígido, você tem todo o direito de mudar todas essas coisas, incluindo o seu propósito de vida. Relaxem e pensem nisso com calma, sozinhos aí, de boa, que eu acho que isso vai ajudar e motivar vocês absurdamente a aprender melhor, a estudar melhor, a trabalhar melhor, porque vocês vão ter os recursos de um pouquinho mínimo de diversas coisas. Tem metodologias diferentes, tem softwares diferentes. Procurem, entrem na internet, Google It, vai lá, que vocês vão conseguir achar muito mais coisa ainda, coisas super interessantes sobre todas essas áreas. No mais, cara, brigadão mesmo. Muito obrigado, como sempre, Gilcélia. Você tem sido um anjo me dando essas oportunidades aí de compartilhar essas coisas que eu acho super interessantes, essas coisas que eu adoraria que alguém tivesse me ensinado durante a graduação e que eu acho que ajuda muito, muito a gente. Obrigado a vocês que estão aí, a cada um de vocês que está aí nessa aba aí do lado do chat. Obrigadão por estarem participando, por estarem ouvindo. Obrigadão pelas participações, pela conversa. Eu espero muito, muito que minimamente eu possa ter contribuído para a vida de vocês e ajudado vocês a terem mais tempo para vocês mesmos. Como o Bruce Lee imortalizou nessa que é uma das frases mais famosas deles, absorvam o que foi útil do que eu falei, ignorem o que foi inútil para vocês e adicionem o tempero que é única e exclusivamente de vocês. É dessa forma que o Jet Li criou o Jet Kune Do, que é uma escola de Kung Fu única dele, é como ele levou a vida dele, como ele conseguiu ignorar tudo que era inútil, que era tradicionalismo irrelevante, usou o que era relevante e criou toda uma arte nova. Façam isso, porque eu sei, muito do que eu falei não vai se aplicar a muitas das pessoas daqui, várias partes. Usem o que é útil.
ignorem o que é inútil. Eu não sei de tudo, eu definitivamente não sou um especialista em todas essas áreas que eu falei. Então, usem o que vocês puderem aí. Lembrando, o PDF está disponível no site lá do Ornitorrinco Curioso. Tem um apêndice enorme, cheio de hiperlinks para vocês. O curso, esses são os livros, o livro maravilhoso que eu falei, Aprendendo a Aprender, o do Thomas Frank, de construir hábitos duradouros e de criar sistemas, do Thomas Frank. Esse aqui é do Coursera, é o link do curso da Barbara Oakley, e esses dois são cursos do Thomas Frank, que é um youtuber que eu sigo, que é maravilhoso, todo focado em produtividade. Vários resumos dos livros que eu falei, do Poder do Hábito, do livro GTD, outros sites úteis, Cheat Sheet, que é muito bom, College Geek, que é outro, tem escrito aí, tem os hiperlinks, várias coisas, cursos online gratuitos, tem os hiperlinks aqui de diversos cursos online gratuitos maravilhosos, alguns nomes que aí vocês podem pegar aí de serviço de backup para ajudar vocês a trabalhar melhor, canais de YouTube, 27 canais de produtividade, canal do Thomas Frank, muito bom, muito recomendado. E aqui livros mesmos, que são maravilhosos. Tem aí o Poder do Hábito, Get Things Done, Projeto da Produtividade, A Guerra da Arte, que é o oposto da arte da guerra, outros muito, muito bons, e basicamente é isso, galera. Se tivermos tempo aí, abro para perguntas aí, a Juscelia vai saber melhor como que tá de tempo, e é isso. Deixar aqui no slide mais importante. Obrigado, galera. Muito obrigado, Marco, mais uma vez, muito boa sua apresentação, muito proveitosa. Antes de eu começar a falar demais, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, faça. Tem alguns comentários, elogios aqui no chat. Muito, muito obrigado. Estou vendo aí o Gabriel, a Elisa, a Mariana, Monique. Nossa, André, brigadão mesmo. Velho, muito obrigado mesmo, sinceramente. Parece que não, principalmente à distância, a gente acha que não. Ainda mais quando a gente está falando com um professor que tem uma distância maior. E aí a gente acha que, eu falar obrigado ali vai ser só formalidade. Não, velho, faz o dia da gente. Como professor, a Juscelia acho que vai saber também bem. Faz o nosso dia quando a gente dá uma palestra, quando a gente fala algo. Pode ser o aluno do primeiro período que acabou de entrar e o cara falar que gostou e que aprendeu, cara, deixa você sorrindo 2 semanas seguidas lá. Realmente é muito bom.